Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Conec, onde eu vou estar falando sobre o tema Engenheiro de Produção do Futuro. É um tema super relevante aí para a carreira de vocês e espero que vocês gostem. Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar para vocês. Meu nome é Lucas Costa, eu sou formado em Engenharia de Produção pela UF e também atualmente estou cursando mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas Computacionais também pela UF. Além disso, sou especialista em Lean Manufacturing e em soluções de problemas. Sou responsável pela criação da página RP Produção, que eu espero que vocês conheçam. Se vocês não conhecem, não deixem de seguir aí a gente nas redes sociais. Vocês conseguem encontrar a gente com o seguinte nome, o @engeprodução, 2 horas no final. Lá a gente traz assuntos super relevantes aí para a formação e desenvolvimento do engenheiro de produção. A gente traz conteúdo aí relevante diariamente para vocês. Então, não deixem de seguir, além de também a gente fazer uma interação bem grande com o nosso público. E, atualmente, eu estou como engenheiro de qualidade em uma multinacional. Então, esse basicamente sou eu. E então, a gente vai começar agora a nossa palestra. Bom, antes de mais nada, de trazer já para vocês o que seria o engenheiro de produção futuro, eu acho que é relevante trazer a origem da engenharia de produção para que vocês tenham isso em mente. Como que surgiu a engenharia de produção até ela chegar aqui no Brasil, para que vocês entendam todo o processo de como foi. Seguindo nessa linha, a gente tem a origem mais remota da engenharia de produção, que justamente começou lá atrás com os artesãos. Então, antigamente, os artesãos eles eram responsáveis por toda a fase produtiva das suas mercadorias. Então, eles tinham desde a concepção do que seria o material até a sua execução final, até a sua criação, de fato, desse produto. E a partir do momento que esse artesão ele começou a pensar de uma maneira diferente, onde talvez a questão do se preocupar com a sua mercadoria, ela começou a prevalecer, ele começou a ter a concepção de organizar melhor, integrar melhor seus produtos, como que ele poderia mecanizar, como que ele poderia mensurar o volume que ele estaria fazendo e aprimorar aquele produto, aquela mercadoria. Então, aí a gente tem a primeira concepção do que vinha a ser a engenharia de produção. Então, a partir do momento que houve essa preocupação desse artesão com a sua produção, é onde, por assim dizer, nasce a engenharia de produção. A gente também tem uma segunda vertente, que seria uma origem mais recente, que seria com a Revolução Industrial, e aí início do século XVIII, lá na Inglaterra. Então, houve o aparecimento da manufatura, introduzindo uma máquina-ferramenta. Então, essa produção ela começou a ser um pouco mais robusta, um pouco mais acelerada, devido aos processos de produção que estavam sendo introduzidos naquela época. E aí a gente pode citar algumas pessoas que foram muito relevantes na concepção da engenharia de produção. Eu acredito que todos conheçam, o principal deles foi o Frederick Taylor. Ele foi considerado aí um dos expoentes nas atividades de sistema integrados de produção. E outros relevantes, como Henry Lauri Gantt, que é o autor do gráfico de Gantt, que todo mundo aí utiliza, todo mundo conhece. E também o casal Frank Bunker e sua esposa Lilia, que eles foram considerados aí os responsáveis um dos pioneiros pela ergonomia, que todo mundo, espero que vocês conheçam, que vocês saibam, faz parte de uma das 10 áreas de atuação do engenheiro de produção. Então, essas pessoas foram relevantes na criação no desenvolvimento, por assim dizer, da engenharia de produção ao longo do tempo. E aí, quando a gente pensa no Brasil, como é que foi a chegada da engenharia de produção no Brasil? Então, ela se iniciou somente na metade do século XX, e aí na escola da USP, onde se criou algumas disciplinas, que foi a engenharia de produção e complemento de organização industrial, justamente por iniciativa dessa pessoa aí da foto que a gente está vendo, que é o professor Rui Aguiar da Silva Leme.
E o professor Leme, ele mostra no seu documento, que é a História da Engenharia de Produção no Brasil, de 1983, que através desse documento, que com este ato, a data de fato de nascimento da engenharia de produção no Brasil é considerada como abril de 1955. E, então, em 1955, a gente pode considerar que surgiu a engenharia de produção no Brasil. Muito por conta também desse professor, o professor Leme, já em 1959, e 4 anos depois, ele propõe desdobrar o curso de engenharia mecânica, que existia na época, em 2 opções, a de projeto e a de produção. E, a partir desse momento, nasce, então, o primeiro curso de engenharia de produção do Brasil, muito por conta desse precursor que foi o professor Leme. Então, surge aí, começa-se o primeiro curso de engenharia de produção no Brasil. E aí eu trago uma curiosidade para vocês. Não sei se é do conhecimento de todos, mas muita gente se pergunta, ou me pergunta também, acaba sendo um questionamento bem grande nas redes sociais, do porquê é chamado engenharia de produção quando lá fora é conhecido como industrial engineer, então a tradução literária seria de fato engenharia industrial. E basicamente a resposta está porque na época, e aí já na década de 50, que aí foi o CONFEA e o CREA, eles já haviam definido que o engenheiro industrial seria um misto de engenheiro químico, mecânico e metalúrgico. Por isso, a denominação de Industrial Engineer, como era conhecido lá fora, passou a ser conhecida no Brasil como engenharia de produção. Então, por isso que hoje a gente é engenheiro de produção. Não sei se é do conhecimento de todos, mas eu achei bem relevante e achei que seria válido trazer para vocês essa concepção. A partir do momento, então, agora que eu fiz essa breve introdução de como surgiu aí a engenharia de produção, lembrando que foi lá com os artesãos, lá no final, a partir do momento que eles se preocuparam com a sua produção de mercadorias, e aí ela foi evoluindo ao longo do tempo, muito, muito impulsionada aí pela Revolução Industrial, até chegar aqui no Brasil. A gente vê hoje, atualmente, muitas mudanças no mercado, e esse é o segundo tema que a gente vai estar abordando, muito por conta do que a gente está vivenciando hoje, a indústria 4.0. Então, como a gente pode ver, hoje a gente vivencia a indústria 4.0, a quarta revolução industrial, como é conhecido, e a gente tem aqui todas as fases de evolução da indústria. Então, a gente tem, a partir aí de 1784, a primeira revolução industrial, onde a gente tinha uma produção mecânica, o equipamento era basicamente alimentado a vapor de água. Já quase 100 anos depois, em 1870, houve-se a segunda revolução industrial, onde se começou a fazer a produção em massa. Então, a gente tinha linhas de montagem, começou-se o uso da energia elétrica e a gente começava a produzir. Então, o início da segunda revolução industrial foi baseada na produção em massa. Já em 1969, a gente tem a terceira revolução industrial, onde se começa a automatizar os processos utilizando a eletrônica e o TI. Então, a terceira revolução industrial está associada à automatização dos processos, e aí onde a gente começa a enxergar máquinas no processo produtivo e não mais pessoas fazendo as atividades. E hoje, hoje em dia, a gente está passando aí pela a revolução dos dados, e ela totalmente associada à indústria 4.0, onde a gente começa a ver uma produção inteligente incorporada, onde a gente tem máquinas totalmente autônomas, produzindo dados a todo momento, e a gente consegue ter esses dados, essas informações a qualquer momento. Então, a integração desses dados a gente consegue ver através da indústria 4.0, que é justamente essa revolução que está trazendo aí no mercado
de hoje em dia e ela está totalmente associada com o futuro do engenheiro de produção. Então, esse tema, basicamente, está associado diretamente à revolução da indústria 4.0. Então, basicamente, a gente tem aqui as fases de todas as revoluções até chegarem no dia de hoje. E aí, o que traz de benefícios à indústria 4.0? O que a indústria 4.0 trouxe de melhorias para o mercado? E aí a gente está vendo a evolução hoje em dia. Então, basicamente, trouxe aqui 3 novas tecnologias que a indústria 4.0 proporcionou para a gente, que é a manufatura aditiva, mais conhecida aí como também impressão em 3D. Então, o que consiste essa manufatura aditiva? Ela trata-se de um processo mecânico no qual as diversas camadas de material são progressivamente sobrepostas uma à outra. Ou seja, é a criação de fato de um produto através da sua impressão. E aí a gente consegue ver a utilização dessa manufatura aditiva em diversos segmentos, seja ela até em desenvolvimento de próteses, aí, como a gente pode ver, como também até em desenvolvimento de novas tecnologias, novos produtos de teste para poder fazer a liberação de um setup ou até mesmo a utilização de um produto beta para o mercado em geral. Então, a manufatura aditiva vem surgindo, vem ganhando cada vez mais espaço das pessoas utilizarem até, quem sabe, um dia de você ter uma impressora 3D na sua casa e você quer construir, você quer um móvel, por exemplo, e você conseguir fazer seu próprio móvel de acordo com a sua necessidade, simplesmente vai poder imprimir ele de acordo com as suas ideias. A gente com certeza vai chegar nessa concepção. O IoT, a internet das coisas, então ela representa a possibilidade de que os objetos físicos estejam conectados à internet. E aí é onde eu falei lá atrás, que é simplesmente a automação das máquinas, ela poder se comunicar à internet e te dar todas as informações referentes a como que está o nível de produção, como que está a questão, às vezes, específica da máquina, se ela está trabalhando com eficiência máxima ou mínima, se ela está perto de ter um problema. Então, a gente tem todas essas informações na palma da mão e consegue tomar decisões muito mais precisas juntamente com essas informações. Desculpa. E o Big Data, que aí talvez eu considero aí a mais importante até das 3, que é justamente a questão do volume de dados que estão sendo gerados e a capacidade que a gente vai ter de gerenciar esses dados. Ele é basicamente conhecido como os 3 Vs. Seriam a velocidade, o volume e a variedade. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos a essas 3 novas tecnologias que vêm surgindo com muita força no mercado, seja ele no mercado industrial ou qualquer outro segmento. E a gente, como engenheiro de produção, precisa ter total conhecimento dessas tecnologias, porque a todo momento a gente está sendo requisitado e precisa saber trabalhar com essas tecnologias para estar se ingressando no mercado de trabalho. Então, cada vez mais deixa de ser um diferencial conhecer e saber trabalhar com essas tecnologias e passa a ser uma obrigatoriedade do engenheiro de produção que está se formando, no mínimo, já saber trabalhar com as mesmas. Beleza? Fiquem atentos com isso. E aí, quando a gente pensa em indústria 4.0, e aí como que a gente pergunta como que o Brasil está em relação à indústria 4.0? Então, o Brasil, ele, como vocês podem imaginar, ele está um pouco atrás ainda quando a gente se compara com as outras potências aí no mundo. Então, dados relevantes que eu trouxe para vocês. A indústria representa hoje menos de 10% do PIB, isso acaba sendo um ponto negativo aí, poderia ser algo muito maior. O Brasil ele ocupa a 79ª colocação no Índice Global de Inovação, e a gente, quando pensa em indústria 4.0 e inovação, são algo totalmente correlacionados, e o Brasil ocuparam apenas essa posição. Isso é algo preocupante, até eu diria, porque a gente precisa estar andando muita velocidade na questão de inovação, justamente para a gente melhorar o nosso processo e estar
conversando com o que o mundo atualmente está fazendo. Então, a gente tem muito campo também a evoluir no campo no que se refere à inovação no Brasil. Outro dado relevante, que entre 2006 e 2016, a produtividade da indústria caiu mais de 7%. A gente sabe que a gente vem, nesses últimos tempos, a gente está vencendo algumas crises dentro do Brasil, e isso tem afetado a esse número negativamente, mas eu acredito que a gente já está vivenciando uma melhora no que seria ao ramo industrial, e a gente precisa melhorar essa produtividade cada vez mais, justamente otimizando os nossos processos, implementando processos mais produtivos, implementando processos mais robustos, para que a nossa eficiência, a nossa produtividade, pensando aí na indústria como um todo, ela consiga crescer. E por último, no Índice Global de Competitividade da Manufatura, o Brasil caiu 5 posições, caiu da 5ª posição em 2010 para a 29ª posição em 2016. Então, a gente teve um salto aí absurdo, só que foi um salto, na verdade, foi uma queda absurda, de 5ª posição para a 29ª posição, ou seja, meio que a gente estacionou no tempo, enquanto os outros países começaram a se evoluir, começaram a trabalhar e conseguiram passar a gente. Então, isso são pontos de atenção que hoje o Brasil, que hoje o cenário brasileiro, ele se encontra quando a gente fala sobre indústria 4.0 e, consequentemente, também fala-se em inovação. Então, ao mesmo tempo que isso é preocupante, por outro lado, se a gente chegar à questão do copo meio cheio, meio vazio, isso também pode ser uma oportunidade, porque a gente tem muito campo a melhorar, e aquele profissional que tiver todo esse conhecimento, tiver todo esse engajamento sobre essas novas tecnologias, essas novas coisas que estão surgindo, ele vai conseguir se realocar muito, muito fácil, porque essa é uma tendência que não tem volta. As empresas cada vez mais têm buscando otimizar esse processo, trazer inovação para dentro de casa, porque somente assim elas vão conseguir evoluir cada vez mais. E aí eu ressalto uma questão para vocês, é uma frase super relevante, que é a seguinte: os impactos na indústria 4.0 sobre a produtividade, a redução de custos, o controle sobre o processo produtivo, a customização da produção, dentre outros, aponta para uma transformação profunda nas plantas fabris e nos profissionais. E aí é onde entra o engenheiro de produção do futuro. A indústria 4.0 está gerando muito impacto, está gerando muita coisa de novo para as empresas em gerais. E o profissional que não tiver alinhado com essas mudanças, vai ser difícil dele se alocar no mercado. E, em contrapartida, aquele que está totalmente alinhado, tem buscado conhecer essas novas ferramentas, essas novas tecnologias, ele vai ter um mercado muito grande para poder ingressar. Beleza? E aí, enfim, a gente chega nesse tema que é o tema central dessa palestra, que seria o engenheiro de produção do futuro, a evolução do profissional. Então, a gente saiu de um profissional, de um engenheiro de produção, enfim, de um conhecimento mais básico, de um conhecimento focado somente em produto, em otimização de produto, e a gente passa a ver outras habilidades que estão sendo requeridas para esse profissional, e ele precisa se adequar o quanto antes, porque se não fizer isso, a chance dele dele não conseguir uma posição no mercado é muito grande. Então, vamos ao que interessa. Profissional tradicional versus profissional do futuro. Então, como a gente tinha, como que era o profissional antigamente? Então, o profissional tradicional, ou profissional antigo, por assim dizer, é aquele que simplesmente realiza suas atividades dentro da empresa de forma linear. Ou seja, as orientações são passadas para ele e ele simplesmente segue aquilo que é passado de forma totalmente hierárquica. Então, o ambiente, além de tudo, ele acaba sendo um pouco impessoal e também é valorizado a questão do processo ao invés do capital humano. Então,
o ambiente de trabalho tradicional, juntamente com o profissional tradicional, ele acaba sendo o que muitas empresas ainda vivenciam hoje em dia, justamente essa questão de trabalho totalmente linear, a questão de chefe, ou uma questão totalmente vertical. Então, você tem o seu chefe, você é o subordinado do seu chefe, você tem que seguir todas as orientações que são passadas de maneira totalmente hierárquica, com pouca interação, com pouca mudança dentro dos processos. E uma outra coisa que somente é valorizada a questão do processo e não a questão do profissional, do capital humano. Diferentemente de quando a gente analisa o futuro, como as empresas aí de ponta têm tratado a questão do profissional do futuro. Então, o profissional do futuro, diferentemente do tradicional, é que ele acaba que influencia de forma positiva todas as pessoas que estão ao seu redor, todo o meio que está ao seu redor. E ele acaba, ele é um facilitador dentro de todo o processo da organização. Então, e aí o ambiente ele acaba valorizando cada colaborador e o trabalho em equipe. Então, o que antes a gente via muito no passado, a questão do individualismo, isso cai por terra quando a gente pensa na questão do futuro. O profissional do futuro ele precisa saber lidar com pessoas. E aí, onde acaba se destacando até o engenheiro de produção frente às outras engenharias, por exemplo. Então, a gente já tem um background bem legal dentro da nossa graduação, porque a gente já aprende que a gente já tem matérias, disciplinas dentro da nossa graduação, por exemplo, de gestão de pessoas. Isso acaba facilitando muito. Então, mas mesmo assim, sempre procurem a questão de trabalhos em grupos, porque somente assim a gente vai conseguir desenvolver essa questão de colaborar com outras pessoas, de trabalhar em grupo. Isso é um requisito que as empresas têm buscado. Além disso, como eu falei, o ambiente organizacional, ele deixa de valorizar o processo e passa a valorizar o profissional. Então, ele acaba desenvolvendo mais, investe mais nesse profissional, de maneira que ele tenta reter esse profissional para ele, porque ele entende que, uma vez investindo nesse profissional, esse profissional ele vai trazer inúmeros retornos positivos para o seu processo produtivo. Então, aí a gente tem a diferença do que seria um modelo tradicional para um modelo futuro, um modelo que já está sendo executado hoje em dia, e é aquilo que vai prevalecer daqui para frente. Então, de novo, vocês precisam ter em mente a questão de ser um profissional que saiba trabalhar em grupo, que tenha a capacidade de influenciar as pessoas e influenciar não negativamente, obviamente, precisa ser um influenciador de trazer um facilitador para trazer as melhorias para o processo como um todo. Tá? E aí a gente chega na seguinte questão. Eu não sei se é do conhecimento de todos, mas houve aí em 2017 um relatório divulgado pelo MEI, que é a Mobilização Empresarial pela Inovação. E nesse 7º Fórum de Gestores das Instituições de Educação em Engenharia, identificou que o engenheiro do futuro ele precisa desenvolver algumas competências. E quais competências seriam essas? Seriam as competências comportamentais, e também competências técnicas. Ele precisa desenvolver tanto essas duas competências para se enquadrar nesse novo cenário que aí está totalmente relacionado ao desenvolvimento dessas novas tecnologias que a indústria 4.0 está trazendo, bem como ao ambiente de trabalho que a gente viu ali atrás como o ambiente futuro, onde já existe uma valorização cada vez mais pelas pessoas, do capital humano. Então, o engenheiro de produção ele precisa desenvolver o que a gente chama de habilidades comportamentais, que são o quê? As soft skills. Então, vocês vão ver muito isso também hoje em dia sendo falado no mercado, que são as soft skills, ou seja, habilidades comportamentais, e as hard skills, que são as habilidades técnicas.
Então, basicamente, vocês vão ver essas duas habilidades, esses dois conceitos de soft skills e hard skills em tudo que vocês procurarem aí. Então, é uma forma de vocês se ambientarem sobre essas habilidades, essas competências que o engenheiro de produção do futuro precisa ter para que ele seja bem-sucedido quando for procurar algum emprego ou quando for, enfim, quando for se introduzir no mercado de trabalho. E aí, o que são, de fato, as soft skills? O que o engenheiro de produção do futuro precisa ter como soft skills, que é a habilidade comportamental, que é o que está sendo requerido pelo mercado. E aí está o ápice dessa palestra. O que vocês precisam desenvolver? O que é esperado de vocês que estão se formando ou que estão em busca aí de uma posição no mercado? Então, quais são essas soft skills? São totalmente relacionados à inteligência e à criatividade para criar e encontrar soluções. Então, hoje, pessoal, as empresas elas possuem problemas. E isso talvez nunca suma os problemas dentro das empresas. Então, elas precisam de profissionais que estejam focados em solucionar problemas. Vocês precisam ter um pensamento crítico, pensamento de solução de problemas de fato, porque é isso que elas vão exigir de vocês. E o profissional que melhor chegar à solução ou que for aquele que tiver a melhor pensamento crítico, a melhor percepção sobre como solucionar o problema, ele vai se destacar dentro da empresa. Orientação para resultados. Não basta simplesmente trazer informação ou trazer dados se você não saiba onde você quer chegar. Então, a orientação com resultados, essa concepção que as empresas têm buscado nos colaboradores, é justamente isso. Precisa ter a orientação para resultados, justamente para você demonstrar aonde você quer chegar. Então, como que você vai justificar uma iniciativa, como que você vai justificar que algo precisa ser feito se você não consegue enxergar qual é o resultado que aquilo vai gerar. Então, você precisa ter esse pensamento, precisa trazer essas informações para que seja relevante os dados que você esteja trazendo. E aí, de novo, facilidade para se comunicar de modo claro e objetivo. Não adianta você ser a melhor pessoa para que trabalhe com dados se você não conseguir expor isso em uma reunião. Se a maneira como você vai estar trazendo isso em uma reunião não ficar clara para quem vai estar comprando a sua ideia. Então, e isso eu vejo como aí, talvez um dos maiores gaps dos profissionais que estão entrando no mercado de trabalho. Por quê? Eles não têm essa facilidade. Eles acabam sendo muito individualistas, acabam trabalhando muito com dados, com informações, mas na hora que tem que externalizar isso, eles encontram dificuldade. E essa dificuldade pode ser justamente o ponto-chave entre conseguir uma promoção ou ser efetivado em uma vaga. Proatividade e iniciativa empreendedora. Então, cada vez mais as empresas têm dado liberdade para esses profissionais eles desenvolverem projetos dentro das organizações, justamente pensando em redução de complexidade, redução de custos, que é uma coisa que está em alta no mercado. Então, geralmente são formadas equipes focadas justamente para tentar solucionar esses problemas ou chegarem o melhor resultado possível. Então, você precisa ter essa concepção de como empreender dentro de uma organização. Então, as empresas têm buscado essa forma nos profissionais que elas têm buscado. Capacidade para trabalhar e liderar equipes. E aí, de novo, a questão de trabalhar em grupo, saber trabalhar em grupo, ele acaba sendo essencial. Por quê? De novo, cada vez mais as empresas têm buscado pessoas que colaborem justamente porque elas entendem que ao você trabalhar com outras áreas, com pessoas de diferentes áreas, você vai se tornar um profissional, acaba sendo um multidisciplinar. E aí os ganhos que você vai ter não vão trazer para todos os âmbitos da empresa, para toda a base da empresa, não somente para uma área específica. Então você precisa saber trabalhar em grupo justamente para trazer os melhores resultados para a organização. Inteligência emocional, então hoje talvez seja um dos maiores problemas que as pessoas têm enfrentado, é saber
como interagir, como lidar com, às vezes, críticas ou até mesmo elogios. As pessoas hoje não sabem lidar com esses pontos. As cobranças, elas são, somente nas empresas, elas são muito intensas, são muito fortes as cobranças, e você precisa saber absorver essa crítica, esse feedback que seja, e não deixar se abalar com essa informação, e muito pelo contrário, usar aquilo como um propulsor para você crescer cada vez mais. Então, você precisa ter inteligência emocional para poder saber lidar com isso tudo. Pensamento crítico, aí, de novo, pessoal, falando sobre pensamento crítico, você precisa entender, pensar com criticidade, você precisa saber criticar, não aceitar simplesmente uma tarefa ou não aceitar simplesmente uma atribuição que é passada sem criticar, seja essa crítica positiva ou negativa. As empresas tendem a buscar a crítica nos seus processos justamente porque precisam ser melhorados. Se a gente não critica aquilo que a gente está fazendo, ele vai continuar sendo feito e pode estar continuando sendo feito um erro se a gente não passar a criticar e entender tudo que a gente está fazendo acaba sendo relevante ou não no processo. E a busca pela educação continuada simplesmente buscar conhecimento a cada dia. A gente tem visto muitas tecnologias surgindo a cada hora, então você precisa sempre estar na frente, estar caminhando lado a lado com essas novas informações, novas tecnologias que estão surgindo e trazer isso para dentro das empresas, para que, da mesma forma, a empresa consiga evoluir de uma maneira justamente linear e paralela com essas novas tecnologias que estão ingressando no mercado. Então, gente, essas são basicamente as soft skills mais requeridas pelos profissionais, pelas empresas, hoje em dia, quando elas estão indo no mercado buscar colaboradores para as suas empresas. Então, vocês precisam ter, e eu bato na tecla de novo, principalmente na questão de soluções de problemas. As empresas buscam pessoas que sejam capazes de solucionar problemas. Cada vez mais os problemas têm surgido, entretanto, a gente tem encontrado dificuldade em encontrar profissionais com esse perfil, solucionadores de problemas. E aí eu trouxe uma coisa aí relevante para vocês. O que eu preciso fazer para conseguir atender essas necessidades? Essas habilidades que seriam as habilidades comportamentais. Então, a minha sugestão para vocês de o que fazer para poder atender ou melhorar ou até intensificar essas habilidades dentro de vocês. E aí, para quem está na época da graduação, eu sugiro participar de empresas júnior, de outros movimentos como o CREA Júnior e até o Engenheiros Sem Fronteiras, onde vai possibilitar desenvolver praticamente quase todas essas habilidades. Por quê? Você vai trabalhar a sua liderança, você vai trabalhar a questão de trabalhar em equipe, vai conhecer novos processos, vai poder lidar de fato com um cliente ou com alguma outra empresa. Então, você vai desenvolver todas essas características, todas essas habilidades em vocês antes de ingressar no mercado de trabalho. Então, isso facilita muito, até mesmo na questão curricular, porque no que toda a experiência, você vai poder, em um momento de entrevista, de estágio, ou até mesmo de primeiro emprego, você vai poder citar todas essas experiências, e são experiências concretas. Você não vai precisar, você não vai omitir ou mentir informações, porque você de fato vivenciou. E quando a gente passa uma entrevista, essas informações, o entrevistador ele acaba vendo de fato a veracidade nessas informações quando são colocadas, quando são de fato vivenciadas. Então, por isso, eu ressalto como sendo importante vocês participarem e aí procurem aí na faculdade de vocês, com certeza, ou na região de vocês, com certeza algum desses programas aqui vocês vão poder encontrar, e eu sugiro fortemente que vocês participem. Outro ponto também é a realização de treinamentos que ajudam a desenvolver essas habilidades.
E aí eu trouxe aí a questão de soluções de problemas. Então, hoje, muitas das vezes, a gente acaba simplesmente buscando somente aqueles treinamentos que são associados às hard skills, são as habilidades técnicas. E quando também existem treinamentos aí que ajudam a desenvolver essa forma de pensamento, e aí pensamento crítico, a questão de soluções de problemas, como liderar pessoas. Então, é um outro tipo de treinamento que ajuda a vocês a pensarem de forma diferente, pensarem fora da caixa e a desenvolver essas habilidades. Então, não se limitem apenas a questões, a habilidades técnicas, a procurar cursos que vão estar agregando o seu conhecimento técnico, mas também tentem equalizar isso com cursos que vão estar trazendo essas habilidades comportamentais. E existem cursos muito bons no mercado que vão estar contribuindo para esse desenvolvimento de vocês. E, por fim, a questão do conhecimento, ele nunca pode parar. Então, até posso citar o meu caso. Então, por exemplo, me formei em engenharia de produção, atualmente estou cursando mestrado, pretendo fazer daqui a um tempo um MBA. Então, a questão do conhecimento, ele sempre precisa ser atualizado. Por quê? Cada vez mais existem novas tendências, novas tecnologias, e se você não ficar inteirado sobre essas, com certeza o profissional que está lá fora querendo uma vaga, ele está se capacitando. E se você que está aqui dentro de uma empresa não está se atualizando, você pode perder espaço para essa pessoa que está lá fora com mais conhecimento. Por quê? As empresas estão buscando cada vez mais profissionais produtivos e proativos. Então, você precisa buscar conhecimento e por conta própria, não fica simplesmente limitado a empresa não me deu um treinamento, a empresa não faz isso, não faz aquilo. É conhecimento que você vai estar agregando para você e, consequentemente, você vai poder levar isso para a empresa e vai poder estar se desenvolvendo e galgando posições aí maiores dentro da empresa. Beleza, pessoal? Então, essas são as principais soft skills que estão sendo requeridas hoje em dia. E aqui eu trouxe para vocês o que vocês precisam fazer para estar se desenvolvendo nessas habilidades comportamentais. Beleza? Ficou claro? Hard skills. Como eu falei para vocês, hard skills são as habilidades técnicas. Então, de novo, quais são as habilidades técnicas mais requeridas hoje em dia? Estão aqui citadas para vocês. A gente começa por capacidade de dimensionar e integrar os recursos necessários para que a produção seja eficiente, tenha custo reduzido e receba melhorias. E aí fica bem claro, acho que isso aqui não é nenhuma surpresa para vocês, que cada vez mais as empresas têm buscado otimizar os seus processos, buscar reduzir os custos. Isso é um ponto muito forte. Vocês precisam ter em mente que tudo pode ser reduzido, todo custo ele precisa ser reduzido. E aí as empresas têm buscado profissionais que têm esse foco. Conhecimentos matemáticos e estatísticos para modelagem de sistemas, e aí totalmente associado com quando a gente pensa em questões de Big Data. Como eu falei para vocês, está sendo gerado todo um conteúdo, todo um número de dados muito grande, mas não adianta nada você ter dados se a gente não conseguir trabalhar com esses dados. Então é importante que vocês tenham esses conhecimentos para justamente saber interpretar essas informações que são passadas e poder trabalhar esses dados para que isso seja passado de maneira mais clara para o seu gestor ou alguma outra pessoa dentro da organização. Então, cabe ao engenheiro de produção do futuro ter esse conhecimento para poder repassar para as demais pares dentro da organização. Capacidade de desenvolver e gerenciar projetos. Então, as pessoas, os profissionais do futuro, o engenheiro de produção do futuro, ele precisa saber gerenciar. E aí está totalmente associado com a questão da soft skill que a gente viu lá anteriormente, que é a questão de liderar pessoas. Então, saber gerenciar projetos e liderar pessoas está totalmente correlacionado. Então, cada vez mais, como eu falei, existem mini grupos ou pequenos grupos dentro da organização focados para poder reduzir custos, tornar o processo mais eficiente,
implementar melhorias. Então, você precisa saber desenvolver esses projetos para justamente atender essas necessidades. Conhecimentos em linguagem de programação. Cada vez mais, isso está sendo uma exigência para próprios engenheiros de produção. Então, a gente sabe que não é a grande formação do engenheiro de produção ter conhecimento em programação, mas ele, hoje em dia, visto essa questão de dados, essas informações que a indústria 4.0 tem trazido, a questão da saber como programar ou saber o mínimo conhecimento, e aí pode-se entender linguagem de programação até mesmo dentro do Excel, uma ferramenta que é uma das mais utilizadas hoje. Você precisa ter esse conhecimento, por quê? Isso vai facilitar o seu dia a dia e, consequentemente, você vai aumentar a sua produtividade e vai aumentar os ganhos da empresa. Isso aqui é algo óbvio, mas que hoje em dia ainda vejo muito gap nas pessoas, fluência em línguas estrangeiras. Quase que obrigatório que você tenha quase que um nível avançado ou fluência em inglês, e uma terceira língua, ela acaba sendo relevante e muitas vezes em questões de posições e crescimento dentro da organização. Então, o mínimo do mínimo do mínimo é um nível avançado de inglês. Tá? Trabalhe isso enquanto você está na sua graduação, porque quando você se formar e for buscar uma posição no mercado, você vai se deparar com essa exigência, e se você não estiver preparado, vai ser difícil encontrar uma posição. Habilidade de negociação, eu reitero essa questão porque, como eu falei lá atrás, a todo momento você vai ser questionado, você vai estar propondo melhorias, propondo novos projetos, e você vai precisar negociar com o seu time internamente e vai precisar negociar isso com o seu gestor a fim de poder implementar ou não uma melhoria, implementar ou não uma tarefa. Então, você precisa ter essa capacidade de negociação para que você seja bem sucedido. Não é simplesmente aceitar aquilo que lhe é colocado. Você precisa negociar, precisa chegar num bem comum, até porque essa é a sua função dentro da empresa. Você precisa melhorar processos, efetivar esse processo e aumentar a produtividade dos mesmos. E aí, beleza. Dito essas como sendo as principais hard skills que são requeridas hoje pelo mercado, o que o engenheiro de produção do futuro pode fazer para poder atender a essas necessidades que estão sendo requeridas? Basicamente, curso, pessoal. E aí, de novo, existem muitos cursos no mercado, muitos cursos relevantes para que vão estar ajudando ao desenvolvimento dessas habilidades técnicas. E aí, o que eu poderia citar como sendo mais relevante dentro desses cursos? Gestão de projetos, Lean Manufacturing, e aí vem uma crescente muito grande a questão do WCM. Procurem saber mais sobre isso. O Green Belt, Black Belt, quase que, de novo, é quase que uma língua inglesa. Você precisa sair quase que da sua graduação já com o Green Belt, porque as empresas têm buscado essa necessidade, justamente para quê? Para atender esse tópico aqui, ó, o que fazer para poder ser mais eficiente, ter custos reduzidos, implementar melhorias. E aí, um outro ponto muito relevante que está crescendo justamente pela questão da indústria 4.0 é o Power BI. Então, eu não sei se é do conhecimento de todos, mas daqui a um tempo o Excel ele vai ser substituído justamente pelo Power BI. E aí, por que eu falo isso para vocês? Porque o Excel ele acaba sendo limitado pela quantidade de dados que estão sendo gerados no momento. Então, o Power BI tem uma capacidade muito maior de trabalhar com dados, quando o Excel ele acaba sendo limitado. Então, e aí a gente está falando de um grande volume de dados, que é o que está sendo gerado hoje através do que, como eu falei lá atrás, do Big Data, por exemplo. Então, o Power BI ele é uma ferramenta muito importante e ele acaba externalizando da melhor forma, de uma forma mais lúdica para qualquer um dentro da organização, uma vez que ele já te dá os dados, já trabalha com gráficos a todo momento. E aí, línguas, né? Fazer curso de inglês e espanhol são alguns exemplos. E aí eu trouxe alguns outros temas que ainda estão poucos, que eu vejo como sendo pouco comentado, mas que são super relevantes para os profissionais de hoje em dia,
que é a questão da formação Scrum. O Scrum Master é um profissional que cada vez mais está sendo requerido nas empresas, ele acaba sendo um facilitador aí dentro da metodologia ágil. Se você ainda não conhece sobre essa metodologia, sugiro você procurar aí o quanto antes, porque as empresas têm buscado essa agilidade dentro dos profissionais. Como profissionais ágeis são aqueles que têm a maior capacidade de informação, trazer informação, são mais responsivos às informações, buscam cada vez mais solucionar problemas com maior velocidade. E, consequentemente, a análise dos dados. Então, de novo, está sendo cada vez mais gerando dados e a gente precisa saber trabalhar com esses dados. Então, cursos de programação, cursos de análise de dados se tornam cada vez mais relevantes dentro desse mercado atual. Beleza? Então, aqui, de novo, nós temos as hard skills e o que vocês precisam fazer hoje para poder atender a essas necessidades. Beleza, pessoal? Bom, uma vez feito isso, eu acredito ter passado a minha mensagem aí para vocês. Lembrando, queria agradecer aí a presença de todos vocês e aproveitar também para fazer um breve resumo aí do que a gente viu dentro dessa palestra. Então, lembrando, a gente passou lá atrás pelo como surgiu a engenharia de produção, a sua origem até os dias atuais, chegando ao Brasil, as novas mudanças no mercado motivadas pela questão da indústria 4.0. Então, a gente viu lá a evolução da indústria 4.0, por todas as revoluções até chegar atualmente. Quais são as tecnologias que mais estão em alta no mercado, o que a indústria 4.0 está trazendo de relevante para esse mercado. Então, a gente viu, eu citei aí algumas tecnologias que talvez eu julgo como as sendo mais relevantes hoje em dia. Viu as necessidades do que o mercado tradicional, as principais diferenças entre o mercado tradicional e o mercado futuro. Então, como era o profissional do passado, como é o profissional do futuro, quais são o ambiente, como era o ambiente do passado em questões de ser valorizado o processo ao invés de pessoas. Diferentemente, quando a gente vê o futuro, o ambiente futuro, quando é cada vez mais o capital humano ele sendo valorizado, até chegar no que o engenheiro de produção do futuro ele precisa ter de diferenciado. Então, a gente tem o que seriam as soft skills, que são as habilidades comportamentais, e as hard skills, que são as habilidades técnicas que hoje o engenheiro de produção precisa ter para poder estar se ingressando dentro do mercado de trabalho mais facilmente e tendo uma evolução dentro da empresa até chegar em níveis maiores de coordenação, supervisão, enfim, gerência. Existem inúmeras possibilidades para o engenheiro de produção, desde que ele entenda que essas habilidades comportamentais e as técnicas, elas são habilidades que estão sendo exigidas cada vez mais e não tem como um profissional que está se formando agora não buscar por essas informações. Beleza, pessoal? Queria deixar meu muito obrigado aí a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido um tema relevante e que esteja contribuindo aí na formação de vocês. Eu deixo aqui meu muito obrigado mais uma vez e vocês podem estar me encontrando aí nas redes sociais, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, pode estar entrando em contato, que eu vou estar da melhor forma possível respondendo aí para vocês. Então, aqui está o meu Instagram, aqui está o meu e-mail pessoal e também vocês podem me encontrar lá no LinkedIn. Podem mandar uma mensagem lá no privado que eu vou estar respondendo assim que possível. E lembrando também, mais uma vez, não deixem de seguir a página da EIP Produção, onde a gente vai estar trazendo os conteúdos, os melhores conteúdos aí para a engenharia de produção como um todo. Valeu, pessoal. Deixo aqui meu muito obrigado mais uma vez e bom congresso aí do CONEP com a continuação das próximas palestras com vocês. Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Boa noite.